Olá, seres de luz, bom dia! Tudo bem, gente? Então vamos para mais uma aula. E aí, vocês estão gostando das aulas? Porque eu tô gostando bastante. Espero que vocês estejam, na verdade, aproveitando esse assunto que é bem legal, né? Dos temperamentos, nada como autoconhecimento, para nos libertar, né, da nossa ignorância em relação a nós mesmos, né, a como a gente age no mundo, porque o temperamento nada mais é do que isso, né? Nas aulas, quem está acompanhando sabe que o temperamento, ele nos auxilia quando a gente conhece, né, a gente identificar como a gente é no mundo e também entender como outros seres são no mundo e como eles se expressam, né? E isso que é muito legal, porque você realmente sai desse lugar engessado de achar que as pessoas elas precisam agir da mesma forma que você e não, você entende que tipo, nossa, aquela pessoa tem um jeito, eu tenho outro, eu lido de uma forma com esse assunto, ela lida de outro, processa diferente e que tá tudo bem, né? A gente não vai para esse lugar de irritabilidade com o outro, não entender ou achar que tem algo de errado, querer brigar, enfim. Essas coisas que acontecem simplesmente porque a gente realmente não parou para se entender. E aí, a partir do momento em que eu me entendo e eu conheço a minha essência, eu consigo entender também a essência do outro. E por que ele age daquela forma, né? E hoje a gente vai falar de um temperamento muito legal. Todos são, mas esse também é muito legal, porque vocês vão também me conhecer um pouquinho melhor. Porque hoje eu vou falar sobre o melancólico. E pra quem sabe, quem tá acompanhando, sabe que eu falei que eu sou melancólica, esse é o meu temperamento, né? E aí vocês vão conhecer minhas qualidades e meus defeitos. E graças a Deus eu já tô olhando todos os agravamentos e tô entendendo e melhorando, né? E é isso que quando a gente acessa os agravamentos, a gente também não tem que ir pro lugar distorcido de achar, ai, nossa, ai que horror, eu sou desse jeito. Que nem, por exemplo, ontem a gente viu o colérico. E o colérico, por exemplo, é uma pessoa que ele não liga muitas vezes, quando ele tá no agravamento, ele não liga pro sentimento das outras pessoas. E aí ele tem que buscar ter práticas para ele parar e sair do foco daquilo que ele quer determinar para a vida dele e entender que ele precisa olhar para as pessoas ao redor dele, entender que elas sentem, que elas se preocupam, que elas validam muitas vezes as palavras que ele transmite e que ele tem que desenvolver isso na vida dele. E isso não é algo ruim, né? Isso é uma coisa que é uma falta que ele tem dentro da essência dele e que ele precisa desenvolver, né? E outras que ele tem várias qualidades que são muito boas e que outros temperamentos não têm e que através do temperamento dele a gente consegue aprender essas coisas que faltam dentro de nós. Então isso é muito legal, por isso que é autoconhecimento. Então a gente vai falar um pouquinho do melancólico. E o melancólico, gente, é o seguinte: ele é uma pessoa muito séria e muito analítico. Então, muitas vezes, né, as pessoas de fora vão olhar pro melancólico e dizer assim, nossa, essa pessoa, ela não se diverte, ela tá sempre trabalhando, muito responsável e tá muito séria, sempre fechada, tipo... Então, muitas vezes, e isso eu já recebi de retorno, que as pessoas acham que eu sou muito séria, ou que, tipo, eu sou muito, ai, tem que fazer, sabe, Gabi? E realmente faz parte da essência do melancólico ser assim, ser uma pessoa que analisa muito. Então, o melancólico, ele é aquela pessoa que quando ele entra no ambiente, ao invés de ele sair se apresentando, conversando, tal, que nem é o sanguíneo, ele é o oposto do sanguíneo, inclusive. Ele é aquela pessoa que ele vai chegar no ambiente e primeiro ele vai observar, ele vai analisar, ele vai dizer, ah, tá, peraí, eu tô entrando nesse campo de informação aqui desse ambiente e eu vou analisar. Ah, tá, então peraí, é assim que funciona isso, é assim que funciona aquilo. Ah, tem uma desorganização aqui. Então ele vai analisando tudo primeiro, todas as faltas que ele vai vendo também. E o que ele puder ajudar, ele vai agregando, ele vai dando soluções e vai ajudando nesse sentido. Por isso que na essência dele, ele é bem analítico, ele analisa muito as coisas. E acaba indo para esse lugar mais sério.
Então ele vai para esse lugar mais sério de tipo se fechar primeiro, até ele não sai doando a energia dele, né? Ele não vai pro externo assim de uma forma muito exacerbada. Ele primeiro vai fazer o que? Ele vai olhar internamente, vai observar, e aos poucos que ele vai tomando aquela confiança, vai sentindo, aqui eu posso me abrir mais, aqui eu posso falar, aqui eu já tô sentindo. Então ele é muito do sentir também. Então uma das qualidades do melancólico é essa. Ele primeiro ele analisa, olha, observa e assim vai indo, né? E ele também é uma pessoa extremamente organizada, então, e ele acaba tendo normas muito elevadas para a vida dele. Então, ele é uma pessoa, por exemplo, que tem rotina, diferente do sanguíneo. O sanguíneo, para ele, é difícil ele ter uma rotina, ele conseguir se organizar nesse sentido, né? Já o melancólico, não. O melancólico é uma coisa natural dele, de, peraí, deixa eu anotar aqui, fazer uma listinha. Deixa eu me organizar, que hora que eu vou acordar, que hora que eu vou tomar meu café, e o almoço, e a minha atividade física. Então ele sabe organizar super bem a vida dele e sabe também ver o que é prioridade. Então, isso são prioridades. Que horário que eu coloco isso no meu dia? Eu vou colocar na parte da manhã, porque na parte da manhã eu tenho mais energia, eu sei que eu foco mais, eu vou estar ali centrado, vou me organizar. Então ele é uma pessoa que realmente sabe muito bem se organizar, sabe colocar prioridades, e ele também coloca essas normas elevadas para ele atingir o potencial dele. Então ele é uma pessoa que ele realmente vai para esse lugar de atingir o potencial. Eu quero me melhorar, isso aqui é uma coisa que é uma falha em mim e eu quero, enfim, colocar uma meta aqui para atingir o meu potencial, né? Então ele tem muito isso quando ele tá alinhado. Por exemplo, se ele tá desalinhado, ele não tá nessa essência de alinhamento, essas normas podem ser tão elevadas que ele vai para o lugar realmente de cobrança, que já é um lugar bem de agravamento, né? E também de não conseguir ser flexível. Então, muitas vezes, você pode ver que o melancólico no agravamento, ele vai colocar uma meta, né? E aí, sei lá, daí daqui a pouco acontece alguma coisa. E aí aquela meta não saiu do jeito que a mente dele criou, né? Aí o castelo ilusório que ele criou na mente. E ele acaba fazendo o quê? Ele acaba se cobrando. Nossa, viu? Tu não conseguiu fazer por causa disso, disso e disso. Então ele vai muitas vezes para essa cobrança, vai muitas vezes para essa punição de achar que precisava de ser de uma forma ao invés de outra. E aí ele acaba não conseguindo ser flexível, de entender, tipo, peraí, calma. Se não deu de um jeito, é porque vai dar de outro. Então, quando ele tá no agravamento, ele pode ir para esse lugar muito da cobrança dele. Então, ele tem que estar sempre cuidando isso, para ele estar relaxado nessa rotina. Então, se eu fiz uma rotina, por exemplo, e de alguma forma aconteceu alguma coisa nessa rotina que mudou, né? Vamos dar um exemplo. Daqui a pouco o melancólico, ele marcou de ir numa cachoeira aqui em Alto Paraíso. E aí marcou, sei lá, 8 horas da manhã. E aí vem a pessoa que ia com ele, que ia levar ele, disse, olha, não vou conseguir mais ir, estragou o carro, não sei o que lá. Aí, se ele tá no agravamento dele e ele não consegue ter essa flexibilidade na vida, ele vai olhar isso e vai dizer, caracas, que droga, olha só, eu tinha me programado para as 8 horas, tá lá naquela cachoeira, eu fiz a minha mochila, organizei as minhas coisas, que coisa. Então, tipo, ele muitas vezes pode ir para esse agravamento de criar uma listinha e fazer muitas coisas, e aí se algo não sai de acordo com o que ele quer, ele vai para esse lugar de agravamento, ele vai ficar meio puto, assim, né? Vai dizer, tipo, que droga, eu queria fazer isso e acabou acontecendo outra coisa. Então, quando ele tá agravado, ele vai para esse lugar. Diferente quando ele tá alinhado. Ele vai organizar a rotina dele, vai colocar as prioridades, mas se em algum momento da rotina isso mudar, ele vai estar tranquilo, vai dizer, nossa, realmente a cachoeira não vai ser hoje, porque de alguma forma o universo, a providência divina tá me amparando e vai saber o que ia acontecer naquela cachoeira, né? Então é porque não era para mim ir, a minha energia não era para estar lá nesse momento, e de alguma forma em outro momento eu vou conhecer essa cachoeira, eu vou ter essa oportunidade.
Então, quando ele tá alinhado, ele consegue ser flexível, mas quando ele tá desalinhado, ele vai para esse agravamento, né? E o que mais que a gente pode falar do melancólico? O melancólico, ele se irrita muito pouco perante as dificuldades da vida. Então você vai perceber que o melancólico, que quando ele recebe alguma coisa assim que para alguns outros temperamentos vai ser muito difícil, para ele não é. Tipo, então ele se irrita muito pouco, ele é bem paciente em relação às coisas que vêm na vida dele. Então, tipo, se ele recebe alguma demanda e aquela demanda é desafiadora, é uma demanda que é nova para ele, ele não conhece, ele não vai chegar e vai dizer, se desesperar, tipo, ai meu Deus, como é que eu vou fazer isso e agora? Não, ele vai realmente dizer, ok, chegou isso aqui para mim, eu tenho que resolver. Então ele vai muito para esse lugar realmente alinhado dele, né? De tipo, tá, peraí, deixa eu resolver isso aqui e me organizar, né? Então ele se irrita muito pouco diante das dificuldades que ele tem. Diferente às vezes de outros agravamentos, de outros temperamentos, na verdade, que não sabem lidar com isso. E é engraçado também que outros temperamentos às vezes não conseguem lidar com essa paciência que o melancólico tem. Isso eu falo por experiência própria, que muitas vezes eu já ouvi isso de pessoas dizer assim, nossa, você não respondeu, não falou, nossa, você não fala, você sabe por quê? Porque a minha essência, eu sou assim. Eu sou mais calma mesmo, né? Eu não me irrito fácil, eu tenho mais paciência. E isso é uma coisa minha, não é uma coisa... Claro que eu desenvolvo também, né? Se eu ver alguma coisa que me irrita, me incomoda, que eu sinto raiva, eu olho pra isso, mas eu demoro, né? Então, a reação do melancólico, ela vem depois. Então, por exemplo, ele recebe algo e ele já não pega e rebate de primeiro momento, que nem o sanguíneo. O sanguíneo recebe uma coisa, ele já vai lá e pá, já rebate. É diferente do melancólico, que ele recebe, ele ok pra ele, aí depois de um tempo que ele vai meditar sobre isso, vai dizer, tá, então quer dizer que aquela vez que aquela pessoa me disse aquela coisa era por causa disso. Então ele tem que ter esse espaçamento, porque ele demora um pouco para processar as coisas, entende? E muitas vezes os outros temperamentos vão se incomodar com o temperamento melancólico, porque ele é assim, ele demora para ter essa reação imediata, ele leva um tempo para... tá, é isso. Então o melancólico, ele tem muito disso, né? E aí, gente... Vamos falar um pouquinho dos agravamentos do melancólico, né? Então, o melancólico, ele tem a tendência muito de ser depressivo e ele sofre muito com o sentimento de culpa. Então, ele tem que cuidar muito desses lugares, né? E pensamentos negativos também, que é um agravamento dele e, por experiência própria, é uma coisa que realmente a gente tem que fazer esse processo de autoconhecimento bem profundo pra gente não ir pra esse lugar, né? Então, ele é uma pessoa que é depressiva mesmo, então se ele tá no agravamento dele, ele vai querer se isolar, ele vai querer ficar sozinho, ele não vai querer compartilhar as coisas, ele vai ter esses pensamentos bem negativos, e aí... Por ele ter esses pensamentos negativos, ele vai pro sentimento de culpa. E aí ele vai pra punição. Ele vai realmente pegar o chicotinho e vai ficar lá se batendo. E, enfim, quem me acompanha aqui mais tempo sabe que até nos meus textos eu trazia muito esse sentimento de culpa. Então, quem lia, acho que, de certa forma, se conseguir acessar o campo, conseguia perceber isso, né? Porque realmente é um lugar bem de agravamento que o melancólico vai. Então, ele vai para esses pensamentos negativos com muita frequência. Então, ele tem que estar sempre observando isso, para ele não ir para esse lugar, porque é um lugar de agravamento. E aí, ele tem que realmente buscar
buscar o quê? Fazer terapia para conversar com as pessoas, conversar com alguém para ele compartilhar esse sentimento, compartilhar os pensamentos dele. Por que ele tá tendo pensamentos negativos? Vamos olhar para esses pensamentos negativos e vamos ver o que é, o que tá acontecendo, por que você tá indo pro passado, por que você tá se punindo, por que você tá olhando para alguma experiência que você já teve, já passou, ela foi uma experiência sagrada, foi importante para ter o nível de consciência que você tem hoje, mas por que isso ainda tá voltando? Então, pro melancólico é muito importante que ele tenha um acompanhamento com alguém, que ele faça terapia, que ele vá procurar um profissional da saúde, para que ele possa compartilhar isso e ele não ir para essa frequência muito baixa, porque a frequência da culpa, ela é uma frequência baixa, ela vibra bem baixo, então é bem importante quando ele tá no agravamento, ele ir para esse lugar de alinhamento, né? E aí, e esses pensamentos negativos é muito dele mesmo. Então, ele mesmo busca situações, muitas vezes até do externo, para se punir, para dizer: nossa, olha só, eu fiz tal coisa, essa pessoa tá falando dessa forma comigo. Ah, então isso é culpa minha. Então, muitas vezes ele vibra tanto nisso que ele acaba atraindo situações na vida dele, experiências, para que ele comprove isso. Ah, olha só, viu? Eu não sou uma pessoa que sei fazer certo tal coisa, olha aqui, essa pessoa tá me cobrando. Aí ele vai lá com o chicotinho e se pune. E assim ele vai indo. Eu tô rindo, mas é porque eu sei como é que é esse agravamento. Ele é bem complicado também, né? E é bem importante a gente olhar. E o que mais? Ah, ele suspeita dos motivos e ações de outras pessoas. Ele também é uma pessoa bem desconfiada quando tá no agravamento. Então, ele é uma pessoa que ele suspeita, ele, tipo, quando ele vai conversar com alguém, tá conhecendo uma pessoa, ele, tipo, fica meio... Ah, será que é? Será que não é? Então, tipo, ele fica nesse lugar, assim, meio... Ah, não sei se eu gostei dessa pessoa, será que ela tá me falando a verdade? Será que ela não tá? Então, quando ele tá no agravamento, ele também faz isso. E por ele ter esse sentimento muito forte de culpa... Se caso acontece algo na vida dele e que marca muito ele grava isso na alma, é tipo profundo assim. Então, se alguma coisa aconteceu, ele teve uma experiência que alguém falou algo para ele e que ele processou durante um tempo e isso mexeu muito profundamente com ele, ele grava isso e ó, ele fica ali remoendo aquele sentimento. Porque para ele é uma coisa assim que fere muito a alma dele. Então ele vai muito para esse lugar agravado de tipo ter esse sentimento que tipo, nossa, aquela pessoa fez aquilo e não foi legal. Então ele quando tá gravado ele também faz isso. E aí por ele ser, né, uma pessoa mais passiva, né, mais paciente, ele também não tem a inclinação para ter ação, né? Ele demora porque ele é mais tranquilo. Então ele vai para esse lugar muito tipo, ah, relaxa, calma, paciência e tal, não sei o quê. E aí às vezes a vida vai lá e traz a oportunidade para ele e ele não tem a ação que ele precisava ter. Então ele faz muito isso também. Às vezes a oportunidade passou assim por ele e ele pega e deixa passar. Ao invés de ele ter tido aquela ação, não, ele é mais tranquilo, ele vai por esse lugar de tipo, calma, vai acontecer no tempo que tem que acontecer. E é diferente de outros temperamentos que, tipo, tá sempre já antenado. Nossa, aquela pessoa me trouxe tal ideia, peraí, eu já vou falar com essa pessoa, com essa. Então ele tem que também sempre observar isso. E como ele é analítico, ele é observador, ele também tem que entender que quando as oportunidades vêm, ele tem que agarrar elas também. Se tá alinhado com o coração, faz vibrar o coração, ele tem que dizer assim, ai, nossa, vi essa oportunidade, já vou ter uma ação aqui. Então não ficar nesse lugar de espera, de espera aí, tal, vai acontecer. Não, porque muitas vezes a oportunidade na vida, ela vai passar uma vez só. E essa oportunidade seria a chave para ele ter acesso a várias outras coisas que ele quer materializar na vida dele.
Então é importante também ele olhar para isso, de que quando ele tá fazendo essa análise, observando as coisas que estão acontecendo ao redor dele, ele tem que já captar, opa, peraí, essa pessoa me trouxe essa informação aqui e essa informação ela é importante. Então deixa eu já conversar com essa pessoa, trocar uma ideia, deixa eu ver aqui, deixa eu jogar pro universo o que eu quero, para que se vir, nossa, vai ser perfeito, mas se não vir, aí realmente eu tenho que deixar o fluxo, né, da providência divina atuar na minha vida. Então é bem importante ele olhar para isso. E o melancólico, ele é extremamente apaixonado. Ele... ele é uma pessoa muito apaixonada pela vida, assim. Então você vai ver que ele tem esse lugar muito de inocência, de pureza mesmo. Assim, quando você conversa, você consegue olhar para ele e aí você vai para esse lugar de tipo, nossa, que pessoa que ele tem um lugar mais doce na fala dele, sabe? E você vai para essa inocência mesmo, você consegue acessar isso no campo de energia dessa pessoa, dessa inocência de tipo, nossa, ela fala da vida de uma forma tão única e isso é tão bonito, né? Então ele expressa muito isso e isso é um sentimento muito legal, assim, que ele tem e que as pessoas, elas percebem isso nele também. O olhar dele, vocês vão perceber também que é mais melancólico, que é mais triste, às vezes muito preocupado, né? E aí tem outra coisa aqui também, peraí, deixa eu só, aqui foi, que ele é muito tímido, por exemplo, quando ele recebe uma palavra muito dura ou desconfiada. Então, ele fica muito sem jeito, na verdade, quando vem um temperamento que já é mais forte, sei lá, por exemplo, vem o temperamento do colérico. E o colérico, ele tá querendo atingir os objetivos dele, ele é focado, ele fala a verdade, ele é honesto, o colérico, ele é uma pessoa honesta e é verdadeira. Só que, por exemplo, daqui a pouco vem o colérico no desalinhamento dele e fala uma palavra muito dura pro melancólico. Fala uma coisa assim que, tipo, mexe com ele. E aí, por ele guardar profundamente as coisas que a pessoa fala, né? Então, tipo assim, ele vai ficar tímido, né? Com aquilo, porque, tipo, ele vai receber e aí, se ele não tem essa estrutura emocional e não vai saber lidar, ele vai ficar tipo, meu Deus, peraí, deixa eu cavar um buraco aqui na minha frente e me esconder. Ele faz muito isso porque realmente ele não sabe lidar. Não sabe mesmo, ainda mais se ele não tem estrutura emocional. Se ele começa a desenvolver estrutura emocional dentro dele, fica mais fácil, né? Porque ele vai dizer assim, tá, tudo bem, essa pessoa tá me trazendo isso, porque é o jeito dela que ela se comunica, e de alguma forma eu tenho que olhar pra isso. Peraí, realmente é algo que tá alinhado ou não tá? Ou a pessoa simplesmente ela só tá jogando as frustrações dela dentro de mim. Então, quando a gente começa a construir a nossa estrutura emocional, a gente vai começar também a ter esse discernimento de entender quando a pessoa ela é daquela forma, né? Ela se expressa daquele jeito, ou quando realmente ela tá só jogando todo o lixo dela emocional em cima de você e você vai precisar dar um limite para ela, né? Então, mas no caso do melancólico, quando ele não tá alinhado, ele não tem essa estrutura emocional, porque o melancólico ele tem que desenvolver essa estrutura emocional, é bem importante para ele estar no mundo e quando vir essas pessoas mais desafiadoras, ele saber lidar com isso. Quando ele não tem essa estrutura emocional, ele vai para esse lugar de ser mais tímido mesmo, com essa palavra dura. E por ele ser desconfiado mesmo, ele ficar tipo, nossa, essa pessoa falou isso e peraí. E aí ele guarda, né? Ele também gosta muito de ficar sozinho. Nossa, é uma benção. O melancólico, ele adora ficar sozinho, gente. E ele gosta tanto que ele esquece muitas vezes que ele precisa conversar com as outras pessoas, que ele precisa fazer o network ali, porque ele gosta de ficar sozinho, ele buscou esse prazer dentro dele de tipo, nossa, eu me sinto realizado olhando para dentro, ficando comigo, olhando as árvores, olhando as plantinhas, então ele vai muito para esse lugar. E aí se ele
é bom, né, nesse sentido, porque muitas pessoas, por exemplo, o sanguíneo, ele adora ir pro externo, falar. Diferente do melancólico que olha para dentro. Então é só essas polaridades e esse caminho do meio que a gente tem que buscar sempre, né? De tipo, posso ir pro externo, mas tem que voltar para dentro. Ou melancólico, eu sou muito interno, mas peraí, eu tenho que sair pro externo também, porque eu preciso que as pessoas me vejam. Eu preciso movimentar essa energia, esse conhecimento que eu tenho dentro de mim, né? Então, é muito importante ele trabalhar isso, né? E ele é uma pessoa também que tem poucos amigos. Então, você vai ver o melancólico com, sei lá, 2 ou 3 pessoas no máximo. Ele é uma pessoa muito profunda. Então, quando ele se conecta com alguém, ele se conecta nessa profundidade. Ele realmente quer desenvolver um relacionamento, não só amoroso, mas de amizade, com uma pessoa, mas naquela profundidade mesmo. Deixa eu conhecer essa pessoa. Então, ele vai para esse lugar realmente de descoberta. Porque nós, seres humanos, a gente tem tanta coisa legal para descobrir, né? E muitas vezes as pessoas elas vão pipocando de relacionamentos porque elas não se aprofundam. Elas não vão até do esgotamento daquela pessoa, sabe? Tipo assim, eu tô me relacionando com essa pessoa e eu não posso achar assim, essa pessoa não tem mais nada para me oferecer, sabe? Já descobri tudo o que eu precisava dela. Não, na verdade isso é só uma percepção errada que você tem, porque nós, seres humanos, a gente tem tanta coisa legal para conhecer do outro, né? A gente tem uma trajetória toda na nossa vida, a gente tem coisas de vidas e vidas, né? Passadas que a gente vai desenvolvendo. Então, o melancólico, ele gosta muito dessa profundidade, então ele é uma pessoa muito profunda, então quando ele vai conhecer alguém, ele quer ir conhecendo, ele quer ir se abrindo aos pouquinhos também, porque ele vai buscando essa intimidade, ele não sai simplesmente só, vou me entregar, é isso. Não, ele vai olhando assim, nossa, peraí, tô me sentindo confortável com essa pessoa, então deixa eu doar mais um pouco de mim pra ela e ela dá um pouquinho dela pra mim. E aí ele vai fazendo essa troca, que é uma troca muito legal dos relacionamentos. Então ele é muito assim, e aí você vai ver que ele tem poucos amigos, ele vai ter 1 ou 2, e só que aquelas pessoas ali, ele desenvolveu uma amizade muito legal. Tipo assim, ele realmente quer se aprofundar, ele quer, nossa, eu tô pensando nessa pessoa, eu gostei dela, eu tô me sentindo confortável com ela, então eu vou desenvolver essa amizade com ela. Então ele é muito assim. Que mais? Enfim, mais algumas coisas de, digamos, agravamento, que ele é tímido, ele é envergonhado, ele evita falar diante de várias pessoas, então ele é uma pessoa assim que, se ele tá numa roda muito grande, daí eu posso dar um exemplo, por exemplo, lá na formação, quando a gente vai conversar sobre as nossas questões, ela é um monte de gente conversando. E pro melancólico, que ele ainda não desenvolveu isso, essa fala, esse relaxamento de estar tranquilo, é desafiador para ele. Ele fica nervoso, ele gagueja, ele não consegue falar, ele fica nesse lugar meio desesperado, tipo, meu Deus, as pessoas estão me vendo, sabe? Então ele tem muito isso, então ele evita, na verdade, ele fala, mas ele não fala muito, ele fala pouco, assim, tipo, ele tenta evitar isso porque ele não tá relaxado, porque é diferente quando ele tá confortável com aquelas pessoas. Se ele realmente conhece aquele grupo e ele tá confortável, ele consegue falar. Ele fica nesse lugar de tipo, tá, são os meus amigos, já conheço e tal, tem essa intimidade, não sei o quê. Então ele tem que buscar, e acaba buscando essa segurança mesmo, porque ele precisa estar nesse lugar relaxado, porque se ele não tá nesse lugar relaxado, você não vai conseguir tirar nada do melancólico. E é isso, gente. Seria essas características do. Espero que não caia, gente. Ai, meu Deus, Alto Paraíso é bem assim. Uma hora tá funcionando tudo e outra hora para de funcionar. Então a gente vai para nossa meditação, tá bom? Vamos fazer a nossa meditação pra gente absorver melhor, né?
Voltamos. Gente, acho que a internet caiu aqui. Vamos tentar ver se eu consigo botar a música do Rick, que eu acho que não vai entrar. Bom, que nem eu avisei, né, lá no perfil, nas mensagens, que aqui em Alto Paraíso às vezes falta luz, cai, essas coisas assim, né? Então é normal disso acontecer. Mas se caso não der pra botar a música, a gente faz a nossa meditação rapidinha e finaliza. Tá sem conexão com a internet, então eu tô com meus dados móveis aqui, a sala caiu também. Mas, enfim, dá tudo certo. Então fica numa postura confortável para você pode ficar sentadinho ou pode ficar deitado, de barriga para cima, não cruzar nem braços nem pernas, ir para esse lugar de relaxamento, que agora a gente vai realmente relaxar. Então fecha seus olhos, faz uma respiração profunda, solta pelo nariz. Coloque a intenção de relaxar e aproveitar esse momento, que é só ele que existe, é só o que importa, esse agora, o que a gente está vivendo. Agradecer todo esse conhecimento que a gente está recebendo, que bênção é se autoconhecer, se conhecer. A partir do momento que a gente vai para esse lugar de se conhecer e buscar esse sentimento, né, de descoberta. Nossa, como é que eu sou no mundo? Como é que eu ajo? Como é que as pessoas me interpretam? Qual é a essência que eu tô transmitindo pro mundo? A minha aparência, ela tá alinhada com aquilo que eu sou de verdade? Quando eu vou para esse lugar de descoberta comigo mesma, eu também começo a ter esse olhar de descoberta com o ser humano de uma forma geral, integral, né? De todos os seres. Entender que cada pessoa se expressa de uma forma. E que lindo é poder olhar para isso e ver que aquela pessoa se expressa de um jeito diferente do meu. E que tá tudo bem. E que eu não tenho que ir para esse lugar de, nossa, aquela pessoa ali, ela é mais lenta. Nossa, não tem ação na vida, ela é bem tranquila. Já eu sou uma pessoa que vou lá, faço, vou de atrás, corro. Não tem nada de errado do jeito que você é, se você age muito mais rápido e aquela outra pessoa reage de uma forma mais lenta, ou se é o inverso. Não tem um problema, não tem um porquê, não tem certo e errado aqui. Tem só a forma como que cada um veio para o mundo. E eu vim dessa forma e ela é perfeita para a experiência que eu preciso ter. Eu preciso, muitas vezes, ter um pensamento mais devagar, mais lento, ser mais lento para as ações. Ter essa energia, muitas vezes feminina, né? Que ela é mais reflexiva, ela olha mais para dentro, ela espera ao invés de agir. Diferente de outros temperamentos que vai lá, vê a oportunidade, já age, já vai de atrás, corre. Então, cada temperamento, ele vai ter uma forma de se expressar no mundo, né? Então, é bem importante a gente ir para esse lugar realmente de entendimento. Que bom que eu sou dessa forma e tenho esse temperamento. E que bom que aquela pessoa é de outra forma e ela tem o temperamento dela. E através dessa troca, através desse amadurecimento das relações, eu consigo aprender com o outro assim como ele aprende comigo. Eu consigo aprender que eu preciso ter mais ação na vida e ele, muitas vezes, precisa ter um pouco mais desse lugar passivo, mais tranquilo. E olha que bênção que é se relacionar. Então vamos olhar para isso, para essa questão dos relacionamentos e vamos meditar de uma forma muito profunda e sincera nesse olhar amoroso de entender que a nossa evolução de espírito, de alma, ela só se dá através das relações. A gente só vai conseguir realmente evoluir através das relações. Quando eu me relaciono com o outro, eu consigo ver as coisas que eu consigo ver as qualidades que eu tenho em mim.
Porque tudo aquilo que eu vejo no outro e que eu acho muito bonito e que eu me encanto por ele, diz coisas sobre mim. Então, se eu olho para alguém que é uma pessoa que é amorosa, que ela exala uma paz interior nela, que ela é feliz, que ela é alegre, que ela não tem esse lugar de tristeza na vida dela e que ela sustenta esse patamar na vida dela porque é importante para ela, e eu acho isso tão bonito e é um lugar que me inspira muito, eu consigo realmente ir para esse lugar de amadurecimento, de entender, caramba, tudo que essa pessoa tem nela e que me inspira, eu também tenho em mim. Eu só preciso despertar, eu só preciso desenvolver. E a partir do momento que eu estou comprometido com o meu processo de evolução, de desenvolvimento, eu vou indo para esse lugar alinhado. E essa pessoa ela vai me inspirando, e assim como eu vou inspirando ela também, porque tudo aquilo que eu tenho de bom comigo, ela também gosta, ela também se inspira. E isso é ter um relacionamento alinhado com as pessoas. É esse lugar de inspiração, não um lugar de julgamento, de maldade, de competição, de raiva, de achar que o outro ele tá fazendo algo que é para te prejudicar. Quando você realmente está nesse compromisso com você, nas relações, você olha para o outro e diz o seguinte: o que eu posso aprender com esse ser humano que está aqui na minha frente? A providência divina me trouxe ele para mim aprender algo aqui. E o que eu posso aprender todos os dias? Você vai para esse lugar da vida de descoberta, para esse lugar de aprendiz, de saber que eu não sei nada do outro e não tem como eu saber, eu tenho que saber só de mim. Eu não tenho como saber se aquela pessoa ela vai me amar, se ela vai gostar de mim de verdade. O que eu sei dentro de mim é que eu gosto daquela pessoa, é que eu estou disponível para amar aquela pessoa, porque o sentimento ele vem de dentro de mim. E é isso que eu tenho que me preocupar, que eu tenho que estar observando a todo momento. Qual é o sentimento que eu tenho quando eu me relaciono com aquela pessoa? É um sentimento bom? Então eu tô fazendo certo. Eu tô realmente para esse lugar de descoberta, de alinhamento nas relações. Mas se é um sentimento que muitas vezes confuso, perturbador, que eu tô desconfortável, eu também tenho que olhar e dizer o porquê eu ainda tô resistente em conhecer essa pessoa. Porque eu ainda não consigo me abrir. Por que eu ainda estou desconfortável nessa relação? Sendo que a providência divina ela não erra. As pessoas que estão na nossa vida, elas são perfeitas para o aprendizado que eu preciso ter no momento. E eu vou aproveitar o agora, porque é só ele que existe, é só ele que importa. E quando eu entrego isso, eu me entrego 100% para as relações, eu me entrego 100% para a vida. Porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, a gente não sabe se a gente vai estar aqui, se a gente vai ter oportunidade de se relacionar com essa pessoa amanhã. Ou se tudo pode mudar, o cenário da vida pode mudar, e a providência divina mudar toda a minha vida. Então a gente tem que ter esse olhar nas relações de uma forma muito sensível, de saber que as coisas elas são impermanentes. As relações elas são impermanentes. E eu não sei até quando aquela pessoa ela vai estar na minha vida, mas se ela está no agora, eu vou aproveitar ela. De uma forma que eu nunca aproveitei qualquer relação que eu tive na minha vida. Eu vou estar 100% presente, 100% entregue e com esse olhar de curiosidade. Caramba, essa pessoa age dessa forma. Olha que curioso a forma como ela pensa, o mundo dela. Eu tô acessando o mundo dela que é diferente do meu. Olha que interessante esse mundo que ela vive. Deixa eu olhar para isso de uma forma nova, de descobrir, de sair muitas vezes daquela rotina, daquele movimento engessado que eu tô e me abrir para as experiências novas que a providência divina tá me trazendo.
Então hoje a gente vai meditar sobre as relações que a gente tem, a gente vai honrar e agradecer as relações que a gente tem no agora, com as pessoas que a gente está convivendo, com a nossa família, com nossos amigos, com nossos colegas de trabalho. E a gente vai estar nesse lugar de alinhamento. Então vamos pedir agora, junto com a nossa equipe espiritual, com as nossas células, com as nossas moléculas, com o nosso corpo, para que eles possam absorver toda essa informação e colocar a intenção de estar aberto e vulnerável na humildade, na compaixão, na empatia, de entender que eu não sei nada do outro e não tem como saber, eu só sei de mim e como eu me sinto através dessa relação. E se é uma relação que está conflitante, eu posso mudar ela. Eu tenho esse livre-arbítrio de mudar ela e de vibrar numa frequência amorosa, porque eu crio essa realidade. Esse sonho eu posso modificar ele a qualquer momento, a partir do momento em que realmente eu alinho a minha vibração com a vibração de que eu quero no mundo. Se eu quero que as minhas relações sejam na base do amor, eu sei que eu posso mudar a minha frequência, elevar esse campo energético na mais alta qualificação do amor e que todas essas experiências, todas essas relações sejam baseadas no amor. Porque é isso que eu vibro, porque é isso que eu quero materializar na minha vida. Então a gente vai absorver todo esse entendimento, vai fazer as nossas últimas respirações, vai colocar a intenção no dia para se arrumar, para estar no nosso potencial, para a gente ser feliz, para a gente sustentar esse lugar de felicidade na nossa vida, porque não é culpa das pessoas para a gente não estar feliz. Se a gente não está feliz é porque a gente está escolhendo não ser feliz. E a partir de agora, eu escolho ser feliz. Eu escolho ser um ser abundante. Eu escolho ter amor na minha vida. E isso é um voto, isso é um decreto. E eu estou decretando agora e pedindo para que as minhas células ouçam essa afirmação que eu estou fazendo no agora. Que assim seja, assim é, graças a Deus. Então, à medida do possível, a gente vai movimentar os nossos braços e os nossos pezinhos. A gente vai voltar para o nosso corpo, a gente vai espreguiçar ele, que é uma delícia. Que bom ter um corpo perfeito, saudável, lindo. E aos pouquinhos a gente vai voltando aqui comigo. Gratidão, gente, para mais um dia. Um beijo no coração de vocês e até amanhã, tá bom?